Meus irmãos, o tema deste sermão nesta noite é o resgatador fiel e a sua misericórdia. O resgatador fiel e a sua misericórdia. Nós estamos expondo o livro de Ruth e precisamos lembrar um pouquinho da sua história e o contexto no qual ele está inserido. A história do livro de Ruth, meus irmãos, representa uma história de fidelidade, de graça e de redenção, num contexto bem complicado, bem turbulento da história de Israel. Logo nos primeiros versos do primeiro capítulo de Ruth, nós temos a informação de que a história de Ruth, ela se passa em um contexto bem complicado do povo de Israel. O período no qual se passa essa história é o período dos juízes, e esse período é o período depois que eles entram na terra prometida. Moisés já havia sido recolhido, Josué faz esse povo entrar na terra prometida, eles começam a tomar posse da terra, a desapossar os cananeus que ali habitavam e tomar conta daquela terra qual Deus deu por herança àquele povo. Porém, depois da morte de Josué, sem um líder firme que conduzisse o povo nos caminhos do Senhor, o povo começou a se desviar, começou cada um a seguir o seu próprio caminho, cada um a fazer as suas próprias escolhas, cada um a adorar a Deus ou a outros deuses ao seu próprio modo. O coração deles não tinha um direcionamento, não havia uma liderança, não havia um líder que colocasse o povo entre os eixos. E por causa disso, em muitas ocasiões, o povo, em pecado contra o Senhor, sofria o castigo. Povos invadiam, dominavam, tomavam as suas terras, filisteus, midianitas, e aqueles povos, eles subjugavam a nação de Israel. Até que Deus, então, segundo a sua misericórdia, levantava um juiz, e esse juiz se colocava como o salvador daquele povo, conduzia, liderava aquele povo e o resgatava da opressão dos seus inimigos. E é um ciclo, se você reparar a leitura do livro de Juízes, você vê um ciclo de oscilações. O povo cai em pecado, sofre o castigo de Deus, Deus levanta um juiz, esse juiz retorna o povo aos caminhos do Senhor, livra da opressão dos inimigos e o povo torna a pecar novamente, e você vê isso acontecendo o tempo todo no livro de Juízes. E para você ter uma noção, um resumo do que foi aquele período, leia o último versículo do livro de Juízes, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Esse era o contexto no qual se passa a história de Ruth. Bem, meus irmãos, a história de Ruth não é propriamente sobre Ruth, mas sobre uma família que habitava em Belém, a terra do pão, a cidade do pão. E em Belém houve a falta de pão, não havia pão na terra do pão. E por conta disso, Elimeleque pega a sua família, a sua esposa Noemi, cujo significado do nome é minha doçura, e parte para a terra de Moabe, para os moabitas, juntamente com os seus dois filhos, Quilion e Malom. Eles partem em busca de alimento, em busca de sobrevivência. A princípio, a ideia era ficar por ali um tempo, esperar estabilizar, esperar que Deus mandasse chuva e fizesse a terra florescer e voltar para a terra de Belém, Efrata. Porém, passaram-se 10 anos, os seus filhos casaram-se, contraíram matrimônio ali com as moabitas que ali habitavam, Ruth e Orfa, e entra a história de Ruth na narrativa do livro que leva o seu nome. Começa a história de Ruth e Noemi porque houve uma tragédia familiar. A tragédia foi que Noemi perdeu o seu esposo, ela ficou viúva, mas não somente isso, morreram também os seus dois filhos, morre Elimeleque e morre também Malom e Quilion, filhos de Noemi. Noemi então se vê totalmente desamparada, não havia um provedor da sua casa e os seus filhos que poderiam sustentá-la nessa situação difícil e delicada na qual se encontrava também haviam sido mortos, eles eram falecidos e ela ficou viúva juntamente com as suas noras. Então percebam a tragédia familiar, mas houve um sussurro de esperança. Noemi ouviu que na terra de Belém, em Israel,
Deus havia abençoado o povo com a provisão, com o sustento. Então ela decide retornar. E ao retornar, ela pega ali as suas noras, Ruth e Orfa, e diz: olha, voltem para as suas casas, filhas minhas, porque não há mais nada do que eu possa oferecer. Eu já sou velha, não posso dar filhos para que lhes sejam por marido, então retorne cada uma para a sua família. Ela se despede. Orfa ouve a voz de Ruth, vai e desaparece da história. Mas Ruth decide ficar com a sua sogra, com Noemi. E ela então faz uma confirmação da sua fé e diz: o teu Deus será o meu Deus, eu vou voltar e vou ficar com você até a morte. E ela decide retornar para uma terra que ela não conhecia, uma terra estrangeira, uma terra distante, para um destino que ela não sabia qual seria. Provavelmente viveria de favor, a contar com a graça e a misericórdia dos seus contemporâneos, dos seus conterrâneos, mas ela volta então as duas. Só que quando você vê Noemi retornando para a cidade de Belém, já não é mais a mesma Noemi, porque ela está cheia de amargura no seu coração. Seu coração está amargurado, ela está angustiada. E ela culpa Deus por toda a tragédia da sua vida. E ela diz: não me chamem mais de Noemi, ou seja, não me chamem mais de delícia, de doçura. Me chamem, pois, de Mara. E Mara significa amarga, porque grande amargura me tem dado o meu Deus. Ela não tem mais felicidade, mas ela está totalmente amargurada diante de tanta tragédia que ela havia presenciado e vivenciado na terra de Moabe. Mas elas chegam, e o texto diz que elas chegaram no princípio da cega, no princípio da colheita da cevada. E por algum motivo, no capítulo 2, o texto vai dizer que por um acaso Ruth sai para rebuscar espigas. Havia uma lei em Israel acerca dos pobres, que favorecia os pobres, de que eles poderiam entrar em um campo e poder rebuscar, recolher aquelas espigas que eram esquecidas, que eram deixadas para trás durante a colheita. Os segadores, aqueles que faziam a coleta dos cereais, às vezes deixavam cair algumas espigas, e essas espigas ficavam lá para serem recolhidas a fim de alimentar os pobres. E ela vai. E o texto diz que por casualidade, por alguma ocasião ou sorte, ela vai recolher justamente no campo de Boaz. E ela vai, e Boaz pergunta: quem é essa moça? Então eles contam para ela: olha, essa é Ruth. Ruth é uma mulher virtuosa. Ruth escolheu deixar a sua terra, a sua parentela, e seguir a sua sogra para a cidade de Jerusalém. Então Boaz vai favorecer Ruth, vai dizer aos segadores: olha, deixem mais espigas entre as gavelas para que ela possa recolher. Ele mesmo enche o saco de cereal para que ela levasse mantimento para a sua casa, mostrando o favor e a misericórdia para com aquela viúva que decidiu seguir a sua sogra, que decidiu seguir o Deus da sua sogra. E no capítulo 3, nós vemos Noemi e Ruth conversando, e Noemi vai perguntar: como foi a colheita? Como foi o seu dia de trabalho? E ela disse: olha, eu fui rebuscar no campo de Boaz. E ela disse: que maravilha, porque Boaz é um dos nossos resgatadores, ele pode ser um resgatador. E ela bola um plano, e o plano é o seguinte: vai no campo, na eira, quando ele estiver deitado, descobre os pés e deita-te nos pés dele. E quando ele acordar, despertar, diga para que ele a tome e seja o nosso resgatador. E ela assim o faz. Ruth vai, e Boaz diz: olha, o seu segundo ato foi melhor ainda que o primeiro. Você agiu não como as jovens, atrás de jovens, de homens mais novos, mas você agiu com prudência, e procurou refúgio sob as asas do Senhor, e se comprometeu com ela. Eles não se conheceram como marido e mulher, mas ele se comprometeu de que iria lutar para ser o seu resgatador. Porém, havia um problema na história. A história entra aqui numa fase conturbada, porque havia um resgatador mais próximo. Havia uma lei em Israel, que é a lei do levirato. Quando um irmão casava-se com uma jovem, esse irmão morria, o irmão dele deveria se casar com a sua esposa viúva e suscitar descendência em nome do seu irmão. O filho seria considerado não filho dele, mas filho do seu irmão, para que o nome, para que a descendência
deste irmão não sumisse da face da terra. Essa era a lei do levirato. E assim o resgatador resgatava aquela esposa e suscitava a descendência ao falecido. E a ideia aqui nesse texto é o mesmo, não apenas o resgate por meio do levirato, mas também o resgate da posse, da propriedade de terra que outrora pertencia a Elimeleque. E Noemi disse o seguinte no final do capítulo 3: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem a quem ela se refere, Boaz, não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. E o capítulo 4 começa como nós acabamos de fazer a leitura. Boaz, ele está aqui interessado em resolver essa questão o mais rápido possível. E esse texto revela como Deus trabalha através de pessoas comuns, porém em atos concretos de responsabilidade, de amor sacrificial, a fim de cumprir os seus propósitos eternos. Portanto, o que nós aprendemos com a mensagem do texto de Ruth, capítulo 4, versos de 1 a 12? Aprendemos, meus irmãos, que Boaz é um tipo de Cristo, e aprendemos que Cristo é o nosso resgatador fiel, que assumiu as nossas responsabilidades e fez isso com integridade, com misericórdia e compromisso, transformando assim a nossa história. A primeira verdade que eu quero destacar diz respeito à integridade do Redentor. Observe a integridade de Boaz destacado aqui no texto. Primeiro, Boaz vai à porta da cidade, um lugar onde eles faziam e tomavam decisões oficiais diante do povo e das testemunhas. E com isso, Boaz está mostrando um sinal de transparência e de compromisso público. Percebam, Boaz teve a oportunidade de se aproveitar de Ruth, quando ela foi ao eirado e deitou ao seu lado. Ele poderia ter aproveitado da fragilidade dela, mas ele não fez, porque ele era um homem íntegro. Ele queria fazer as coisas de maneira correta, de maneira coerente, de maneira que Deus estivesse naquele negócio. E por isso ele assume um compromisso sim de resgatá-la, mas com transparência, com um compromisso público oficial. Observem a leitura do versículo 1. Enquanto isso, eu vou fazer a leitura na nova versão internacional, NVI, que diz assim: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador, que ele havia mencionado, estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: ó fulano, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. É interessante como o narrador do livro de Ruth, ele usa algumas casualidades aqui. Parece que por acaso estava passando aquele que tinha a primazia do resgate. Era o parente mais próximo de Elimeleque. O parente mais próximo deveria fazer o resgate da terra e suscitar descendência ao falecido. Então estava passando e nós não sabemos quem é esse homem, não sabemos o nome dele. O texto fala fulano, em algumas traduções amigo, mas por um acaso ele estava passando à porta da cidade, onde se resolvia as demandas, as questões judiciais ali naquela cidade, e por um acaso estava passando este fulano, que era o resgatador mais próximo de Elimeleque. O que nós vemos aqui? Nós vemos a providência de Deus em ação. As coisas que às vezes acontecem e nós ficamos espantados, não acontecem por causalidade, não acontecem por acaso, porque nós sabemos que existe um Deus da providência que rege o destino da nossa história. Ele está no controle de tudo, ainda que não percebamos, ainda que não saibamos, ainda que não nos demos conta, Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, aprendam uma coisa: nada na nossa vida acontece por acaso. Nada em nossas vidas acontece sem a permissão de Deus. É Ele quem determina todas as coisas. E naquele momento, Ele fez com que passasse o fulano, aquele possível resgatador, para que Boaz pudesse ter essa conversa com ele. Então nós aprendemos logo no primeiro versículo que o nosso Deus é o Deus da providência, que rege e conduz a nossa história. Ele faz isso porque Ele é um Deus misericordioso e nada acontece por acaso, nem mesmo as coisas que aparentemente são ruins em nossa vida, como quebrar o braço, né, Mel?
acontece por acaso. Tudo é permissão do nosso Deus. Para você mexer menos, talvez, no celular. Mas tudo é permissão de Deus, tudo é graça de Deus. E nós entendemos à medida que vivenciamos a história de Deus na providência e no cuidado para com o seu povo. Então ele vai e ali há uma reunião de testemunhas. O versículo 2 mostra isso. Boaz não tinha nenhuma pretensão de fazer nada escondido. Ele queria fazer as coisas às claras. Ele queria fazer as coisas oficialmente. E por isso o versículo 2 diz: Boaz reuniu 10 líderes, 10 anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui, e eles se sentaram. Quando ele convoca esses líderes, esses anciãos, ele está fazendo uma reunião formal. Olha, eu tenho uma demanda, eu tenho um negócio, eu tenho um acordo, um tratado, e nós precisamos reunir aqui para que possamos definir de modo oficial este acordo. Quando nós fazemos, por exemplo, um contrato para a compra de um imóvel, para a compra de um bem, geralmente nós assinamos um contrato e precisamos reconhecer firma no cartório para que ele se torne então um documento oficial. Não havia cartório naquela época, não havia cartório de registro de imóveis, de posse de terra, mas as questões não eram feitas de maneira jogada, sem um direcionamento. Havia um conselho, havia uns anciãos, haviam líderes, e esses líderes eram testemunha de que aquele negócio se tornara algo oficial, que poderia ser feito com respaldo público da lei do seu tempo. Então ele reúne esses 10 líderes para que tomassem conhecimento dessa causa e fossem testemunhas daquele acordo que haveria de ser estabelecido. Os versículos 3 e 4, Boaz apresenta o caso com honestidade. Bem, Boaz poderia simplesmente dizer: olha, eu vou resgatar, não importa o que aconteça, eu nem vou avisar o outro resgatador, eu vou tomar a frente e vou resgatar a terra, porque havia posse da terra também, e vou tomá-la como esposa. Mas ele não fez isso. Ele sabia que havia um resgatador mais próximo do grau de parentesco de Elimeleque do que ele, e por isso ele resolve o caso com honestidade, sem manipular a situação, e apresenta a demanda diretamente, sem fazer nenhum rodeio. E o versículo 3 e 4 mostra essa honestidade de Boaz. Depois disse ao resgatador, versículo 3: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que deveria apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você. E depois, pela ordem, eu. O fulano, que nós não sabemos o nome, então ele vê uma grande oportunidade. Olha, comprar um pedaço de terra naquela época até hoje, é um bem muito precioso, porque a terra poderia se tornar algo produtivo. Ele poderia lucrar com aquela terra, ele poderia plantar, ele poderia colher, ele poderia usufruir daquela terra. Então era um negócio interessante. Olha, eu vou pagar um preço bem barato por essa terra, então para mim é interessante. Quando ele ouviu a proposta do resgate da terra, esse fulano pensou: olha, eu vou agregar essa terra ao meu patrimônio, e de maneira fácil, de maneira barata. Ela está viúva, o preço provavelmente é baixo, então eu vou fazer isso. E ele prontamente, sem titubear, ele responde: eu resgatarei, eu vou resgatar essa terra que pertencia ao nosso irmão. Mas vejam a perspicácia de Boaz. Ele apresenta apenas o resgate da terra, mas ele não coloca ali aquelas letrinhas pequenas que estão na nota do rodapé do contrato, que geralmente a gente passa despercebido e não lemos, que havia uma cláusula a mais ao assumir a terra. Ele faz isso, obviamente, com a sabedoria de Deus. Ele se propõe a resgatar, mas ele queria apenas a terra. O parente mais próximo, então, depois da notícia de que resgatar a terra apenas não era suficiente, ele recua quando percebe o compromisso envolvido ali na redenção. Olhem os versículos 5 e 6. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Rute,
estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: neste caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade, entre aspas, a minha herança. Resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Ele se propôs a resgatar apenas a terra. Quando ele fala outra cláusula, olha, você também tem que tomar nesse resgate a mão de Ruth, a moabita, aquela que é viúva de Malom, para suscitar descendência, para que a descendência de Elimeleque continue em posse da terra. A propriedade, meus irmãos, em Israel não era algo perene. Você poderia vender uma propriedade, mas depois de 50 anos, no ano de jubileu, essa propriedade voltava ao seu primeiro dono, porque o Senhor é o Deus de toda a terra. Então, ao resgatar a propriedade, ele também deveria tomar por esposa Ruth, a moabita, para suscitar descendência ao falecido, para que o herdeiro, fosse então considerado filho ou descendente de Elimeleque, continuasse em posse da terra. Então, na verdade, o resgatador não teria posse perpétua da terra. O filho que ele tivesse com Ruth não seria considerado seu filho, mas sim filho de Elimeleque. Parece algo estranho, para a nossa cultura ocidental, mas era assim que funcionava. O filho que ele teria com Ruth não seria o seu filho propriamente dito, mas sim herdeiro de Elimeleque, para que ele possuísse, para que a terra continuasse na família e na descendência de Elimeleque. Quando o fulano ouviu que ele teria que resgatar também Ruth, aí o negócio esfriou. Olha, para mim não dá, eu não posso resgatar. Por quê? Porque se eu resgatar, eu posso comprometer a minha herança, a minha propriedade. Talvez, na sua mente, olha, eu vou adquirir essa propriedade, Noemi já é velha, não pode ter descendentes, eu não tenho um compromisso de tomar Ruth como esposa, então essa terra vai ficar para mim e para os meus filhos. Talvez fosse já um homem casado, talvez tivesse já os seus herdeiros, e um outro herdeiro poderia ter problema, talvez esse outro herdeiro queria tomar a posse da sua terra e isso causaria um tumulto na sua família, e ele não estava disposto a correr esse risco. O fulano recuou, fala, para mim não dá. Eu posso até resgatar a terra, mas resgatar a terra e me casar com Ruth, ter descendente que não será considerado meu filho, para mim não funciona. Eu não quero, eu não posso e eu não vou. E aí ele diz, tome você e resgate você, porque para mim não posso, porque eu não posso colocar em risco a minha propriedade e a minha herança. Vejam, meus irmãos, a verdadeira redenção exige responsabilidade total, não apenas gestos superficiais. Esse fulano, ele age com egoísmo e ele logo cai no anonimato. Nós lemos esses primeiros versos, depois não sabemos mais nada sobre ele. Sequer o nome dele é mencionado aqui no texto. Isso revela os seus interesses egoístas, autocentrados, interesses terrenos e superficiais. Ele não estava preocupado com a família de Elimeleque. Ele não estava preocupado com as duas viúvas que voltaram famintas da terra de Moabe à procura de abrigo. Ele estava interessado apenas em agregar posses de terra já ao seu patrimônio. Diferente de Boaz, ele se doa em favor daqueles que de fato precisam, dos mais necessitados. Ele não tem preocupação de que se o filho que tiver seria considerado dele, ele não tem preocupação de dividir a sua herança. O que ele quer é resgatar aquela terra, mas mais do que isso, é oferecer uma segurança, um futuro, um abrigo, uma nova história para Noemi e para Ruth. Ele age como um resgatador fiel, um resgatador que de fato se preocupa com os interesses dos outros e que põe os interesses dos outros acima dos seus próprios interesses. Emílio Garófalo, quando ele comenta a respeito desta passagem no livro de Ruth, ele diz: Boaz deseja servir, deseja abençoar, deseja usar o seu nome, o seu tempo e o seu dinheiro para abençoar Ruth e Noemi. Boaz é grande, pois está menos preocupado com o seu nome que com o bem-estar de Ruth, diferente de um homem sem nome que aparece em nossa história.
Veja, o interesse de Boaz é totalmente o contrário do fulano. Ele se preocupa com o destino, com o futuro de Ruth e de Noemi. Meus irmãos, isso aponta para Cristo. Cristo, ele não fez caso da ignomínia que estava proposta. Ele aceitou o desafio, ele se fez homem, ele condescendeu com a humanidade caída, ele se encarnou. Ele não objetou diante da obra que lhe estava proposta de descer ao nível de criatura, sendo ele o Criador, para que pudesse ser o nosso resgatador. Cristo, aqui, meus irmãos, é o nosso resgatador fiel. Ele desceu do seu trono de glória, se fez homem, viveu nessa terra em grande sofrimento e sacrifício e padeceu a morte e morte de cruz para assumir a nossa culpa, para ser verdadeiramente o nosso resgatador. Ele fez isso por amor, ele fez isso não pensando nos seus interesses, mas ele fez isso pensando em nós, pecadores, miseráveis, indignos, mas segundo o seu amor com que nos amou, ele veio enviado pelo seu Pai, o Cordeiro Santo, o Filho unigênito, para salvar todo aquele que nele crê. Integridade, meus irmãos, não é simplesmente fazer o que é certo, fazer o que convém, mas assumir as responsabilidades. Nós estamos vivendo em tempos de crise moral, crise de responsabilidades. Estávamos conversando, eu, o Fábio e o Jefferson, na hora do almoço, de como a juventude hoje não quer assumir compromisso. Está difícil assumir compromisso. Está difícil contratar pessoas para trabalhar que realmente tenham compromisso com o trabalho. Está difícil ver jovens assumindo o compromisso de liderar uma casa, de casar. Os jovens hoje estão postergando cada vez mais a maturidade. Você vê jovens hoje com 40 anos vivendo na casa dos pais, à custa dos pais, porque não querem assumir responsabilidades. Querem viver como eternos adolescentes, querem viver de balada em balada, de um caso aqui, um caso ali, e tem medo de assumir responsabilidades, porque de fato assumir responsabilidade dá trabalho, e ficam aí com seus 30, 40 anos, vivendo confortáveis na casa dos pais, porque têm medo de assumir responsabilidade. Aí esse fulano queria apenas usufruir daquela terra, mas sem assumir compromissos, sem assumir responsabilidades. O nosso resgatador não, ele assumiu a responsabilidade, se fez como um de nós e subiu até a cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, para ser o nosso resgatador. O segundo ponto que eu quero destacar aqui diz respeito à generosidade do Redentor, a generosidade do resgatador. Observem o versículos 7 e 8. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transparência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquire a você mesmo, tirou a sandália. Bem, esse é um ato simbólico no qual eles confirmavam, diferente, né? Estranho. Imagine, você vai confirmar aí a compra de um terreno, de um imóvel, e a pessoa tira aquele sapato usado, né, talvez já com mau cheiro, entrega para você e diz: olha, está feito o negócio, a terra é sua, a propriedade é sua. Talvez isso esteja relacionado à bênção de Deus, que diz: onde você plantar, colocar a planta dos seus pés, será abençoado. Então, ao entregar a sandália a outro, o compromisso é selado. O que acontece é o seguinte: olha, fulano, você tem o direito à primazia do resgate, mas se você não quer, então eu tomo, né, a responsabilidade de resgatar a terra e também de me casar com Ruth. Ele diz: está feito, o acordo está fechado. Em vez de selar as mãos, em vez de formar um acordo, um contrato, né, lavrado, escrito em cartório, ele tira a sandália, entrega e diz: está feito o negócio, está firmado. Esse era o costume de resgate e transferência, né, de propriedade, para que ela pudessem ser oficialmente passado a propriedade para o nome de Boaz, Boaz como direito de propriedade, isso diante daquelas testemunhas. E Boaz, então, depois desse contrato firmado,
ele vai assumir publicamente a sua função como redentor, assumir publicamente a sua missão como o resgatador fiel, e ele se compromete em resgatar a herança também de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Observe aí o versículo de número 9. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Então ele vai, depois desse ato simbólico através do tirar das sandálias, se comprometer oficialmente diante dos líderes. Percebam a importância dos líderes aqui, são testemunhas de que aquele negócio estava sendo oficializado. Então ele anuncia aos líderes e a todo o povo, já não havia mais 10, mas havia um povo reunido ali presente, os curiosos, né? Uma reunião oficial, então vamos ver o que está acontecendo. Sempre tem um fofoqueiro na cidade, né? Eles querem saber o que está acontecendo. E o povo se reúne ali, quer saber, quer entender, mas se tornam também testemunhas daquele negócio que estava sendo fechado. Ele vai e anuncia, e diz: hoje vocês são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Malom e de Quilion. Mas Boaz não assume apenas a propriedade da terra, ele assume também Ruth como a sua esposa. Ele vai além do mínimo exigido e ele se prontifica a estabelecer através de Ruth descendência a essa família, garantindo a continuidade, o direito de posse da família de Elimeleque. Olha o versículo 10. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Vejam, Boaz vai além simplesmente do resgate de propriedade. Ele se compromete em suscitar descendência ao nome do falecido. E qual é o objetivo disso? Para que a herança não desapareça do nome da família de Elimeleque. Então o herdeiro que ele teria com Ruth seria de Elimeleque, descendência de Elimeleque. Estranho pensarmos assim, porque Ruth era uma moabita, mas que fora esposa de Malom, e por isso, teria o direito, o seu filho teria o direito àquela propriedade que pertencia a Elimeleque. E meus irmãos, se comprometer com isso é algo muito sério, que exige grande responsabilidade, porque nós temos um caso de impiedade registrado no livro de Gênesis, no capítulo 38, onde esse levirato, a lei do levirato, não foi cumprido de maneira correta com os filhos de Judá. Judá, ele se casou e ele teve 2 filhos, depois um terceiro. Os mais velhos se chamavam Er e Onã, e depois ele teve um filho mais novo que chamava-se Selá. A Er foi dado uma esposa, e o nome dela era, conhecem? Tamar. Ele era mau perante o Senhor e Deus o matou. O texto diz isso. Ele não tinha filhos, não tivera filhos com Tamar. Então, suscitando aí a lei do levirato, Judá deu o seu filho, o segundo filho, chamado Onã, para que pudesse suscitar descendência ao seu irmão falecido, que chamava-se Er. E Onã, ele agia perversamente, porque ele sabia que se tivesse um filho com Tamar, esse filho não seria considerado seu. E o que ele fazia? Na hora do coito, ele jogava o sêmen na terra, para que Tamar não concebesse. E ele foi fazendo isso várias vezes, e Deus viu que essa atitude dele era pecaminosa, porque ele tinha um interesse egoísta. Eu não vou suscitar descendência ao meu irmão falecido, ele que morra sem descendentes. Ele queria usufruir de Tamar, aproveitar carnalmente dela, mas sem a responsabilidade de suscitar um descendente em nome do seu irmão. O que Deus faz? Deus vai e também tira a vida de Onã.
E Judá vira para a sua nora e diz: olha, fica, na casa dos seus pais, com a sua viuvez, e quando meu filho Selá crescer e se tornar um homem, então ele suscitará descendência aos falecidos, então você tomará por esposo e ele suscitará descendência aos falecidos. Só que Selá cresce e Judá não se lembra de Tamar. Tamar fica esquecida durante muitos anos. Ela então se disfarça e vai encontrar com Judá. Judá era viúvo, ele sobe ali para tosquiar ovelhas, onde se tosquiava ovelhas, e ele assentou-se, e ele viu Tamar e a teve como prostituta. O que ele fez? Ele se deitou com Tamar e ela concebeu do seu sogro. E olha que interessante como Deus transforma uma história tão esquisita, não é? Tão difícil, em uma história de bênção. Porque o descendente que ela tem com Judá se torna aquele que seria contado na genealogia de Cristo. Olha como Deus é maravilhoso, como Ele transforma aparentemente uma situação tão complicada em bênçãos. Isso porque Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça. E depois que foi descoberto que Tamar estava grávida, fizeram com que soubesse Judá. Ela disse: olha, esses pertences aqui é aquele que me engravidou. Quando ele viu que pertencia a ele, ele disse: ela é mais justa do que eu, porque eu não cumpri a minha palavra de dar o meu filho mais novo para suscitar descendência aos seus irmãos. Eu não agi corretamente. Depois disso, nunca mais ele teve relações com Tamar, mas ela concebeu e teve 2 filhos do seu sogro. O nome do primeiro era Pérez e depois Zera, e Pérez é contado na descendência, na genealogia de Cristo. E quando nós percebemos essa história, voltando para Ruth, nós vemos que esse era o compromisso de Boaz. Ele iria suscitar descendência a partir de Ruth para o falecido Malom, para os descendentes de Elimeleque. E isso, meus irmãos, revela a generosidade de Boaz. Ele está disposto a fazer esse sacrifício, a ter um filho que não seria considerado tecnicamente, propriamente seu, mas que levaria a descendência de um falecido que talvez ele nem conhecera. E ele faz isso devido à generosidade como reflexo do caráter de Deus. O amor bíblico, meus irmãos, é um amor ativo, é um amor sacrificial. Nós não somos chamados para fazer apenas o mínimo. Se fizermos só aquilo pelo qual nós somos destinados a fazer, somos considerados servos inúteis. Se fizermos só aquilo que nos é obrigação para fazer, somos considerados servos inúteis. Deus nos manda ir além, Deus nos manda fazer mais, e Boaz decide fazer mais. Ele resgata a propriedade, mas ele: olha, eu decido ter um filho que não será considerado propriamente meu, para suscitar descendência ao nome de um outro homem que eu nem mesmo conheci direito. Mas ele se prontifica a fazer isso por sua generosidade, espalhando assim o caráter do próprio Cristo, que veio para nos suscitar descendência, herança, ainda que não merecêssemos a sua graça e o seu amor. O amor de Boaz é do tipo que aceita se envolver em situações difíceis e bagunçadas, disposto a se envolver com circunstâncias potencialmente enlameadas e cheias de nuance. Boaz é um belo homem, mas há alguém ainda melhor. O Senhor Jesus também é como Boaz. Ele é homem como nós somos, sangue do nosso sangue. Ele se importa com a nossa situação complicada e estava debaixo apenas das obrigações às quais ele voluntariamente se colocou. Ao encarnar, Jesus colocou-se numa situação difícil e custosa para si. Não foi algo simples, uma vida de humilhação. Envolveu o Senhor da vida, morrendo e preparando o eterno caminho para nós. Tudo isso feito não para o seu benefício, pois o Deus eterno não tem necessidade de nada fora de si. E ele era de fato um homem adequado para o resgate do seu povo. Aliás, o único homem adequado para andar pela terra. Jesus agiu sem procrastinar. Ele contou o custo e seguiu adiante mesmo assim para nos resgatar. Palavras de Emílio Garofalo em seu livro, onde ele faz a ponte de Cristo como resgatador fiel.
que se doa em favor da humanidade, dos seus eleitos, que se sacrifica em favor dos seus eleitos. A terceira verdade desse texto, meus irmãos, é a bênção da comunidade, revelando o propósito de Deus. Olhem os versículos 11 e 12. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Observem que Deus usa aquele povo, aquelas testemunhas, para abençoar, para oficializar e abençoar este ato de Boaz. E o povo profere bênçãos a Boaz e diz: olha, que você seja abençoado. Nós somos testemunhas dessa escolha, e que você seja abençoado, e que Deus faça dessa mulher, Ruth, tão abençoada quanto Lia e Raquel, aquelas que foram as mães das 12 tribos, dos homens que levam as 12 tribos de Israel. Que você seja, Ruth, abençoada através dessa união com Boaz, como Raquel e Lia. E profere também bênção. A primeira bênção é destinada a Ruth, a segunda bênção é destinada ao próprio Boaz. Diferente do fulano que caiu aqui no anonimato, eles abençoaram Boaz para que ele fosse então poderoso em Efrata, na região de Efrata, e que ganhasse fama em Belém, que fosse reconhecido por seu ato de bondade, que fosse reconhecido por seu ato de generosidade, e que os filhos com que o Senhor lhe concedesse dessa jovem fosse como a família de Pérez, que está contado na genealogia de Cristo a partir de Tamar, a qual deu a Judá. Portanto, meus irmãos, nós vemos aqui evocando exemplos históricos como mães de Israel, Raquel e Lia. Nós vemos aqui indicando que algo grandioso iria acontecer de maneira simples no cotidiano, mas que desta maneira Boaz seria grandemente abençoado. A bênção sobre Boaz e sobre Ruth impacta para um futuro brilhante que Deus havia preparado para eles. Antecipa a linhagem de Davi e finalmente a vinda do Messias, o descendente do rei, segundo o coração de Deus, que é mencionado lá no finalzinho do capítulo, a descendência de Davi. Portanto, o que nós aprendemos é que Deus transforma uma história marcada por tragédias e lutos em uma história de felicidade, de perseverança e de esperança. Meus irmãos, eu não sei quais lutas você tem passado, eu não sei quantas tribulações você tem enfrentado no seu dia a dia, quantas questões têm afligido o seu coração e às vezes feito com que você desanimasse. Eu não sei, talvez você esteja passando por uma situação em que se vê amargurada, como Noemi quando voltou da terra de Moabe, pelos sofrimentos que você tem passado, pelas dificuldades que tem enfrentado, sem enxergar às vezes uma solução. Mas eu sei que nós temos um Deus que transforma a nossa história, que faz com que uma história de tragédia e luto se torne uma história de esperança, uma história onde o Deus da providência age com graça e misericórdia para abençoar a sua família e a sua descendência, como fez com Ruth, como fez com Noemi, como fez com Elimeleque, como fez com Malom e Quilion, suscitando descendência, herdeiros, para que o nome desses homens e dessa família não caísse no esquecimento. O fato é, meus irmãos, que a nossa história sempre será contada, se verdadeiramente confiarmos em Deus, em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Não importa as tribulações que você esteja passando, se você é um filho de Deus, o seu nome será contado por toda a história, como povo de Deus, aquele que tem a herança dos céus para fazer com que o povo de Deus caminhe em glória, em vitória para tudo aquilo que Deus tem preparado para nós.
Não foque apenas nas lutas que você enfrenta nessa vida. Não tenha um coração pessimista olhando apenas para as tragédias que se sucederam, mas olhe para a história de Ruth, olhe para a história de Noemi como uma história em que Deus age com a sua divina providência, transformando tragédia em bênção, transformando luto em esperança e assim suscitando a nossa descendência e perpetuando o nosso nome na história do povo de Deus, o nosso Redentor. Ruth, meus irmãos, de 1 a 12, revela que Deus opera a redenção. Ele opera por meio de pessoas que assumem responsabilidade com integridade, amor sacrificial. Boaz aqui não é apenas um herói romântico, mas ele é um modelo para aquele que decide obedecer e seguir os princípios de Deus. Mas mais do que isso, ele é um tipo de Cristo que se doa em favor do seu povo para escrever a nossa história. Portanto, meus irmãos, reconheça que as suas ações, por mais simples que sejam, fazem parte do plano eterno do Deus da providência que conduz a história. E confie, deposite completamente a sua confiança e a sua esperança, assim como Ruth encontrou esperança e fidelidade no seu resgatador Boaz. Assim somos convidados a encontrar descanso e segurança na redenção que vem por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, neste momento